Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Começa agora o Holodeck, o podcast da Terceira Terra sobre ficção científica. Você nos encontra em holodeck.terceiraterra.com, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e no Spotify. Através desses aplicativos, você pode assinar o podcast e não perder nenhum episódio. Eu sou o Marcelo e temos a casa cheia hoje. Já que fomos 2 para gravar Aliens, o Resgate, 3 para falar de Alien 3, lógico que somos 4 pessoas para falar do 4º filme da série. Haha, comigo. Piada ruim. Foi de propósito? Nossa senhora. De verdade? Bom, como vocês perceberam, comigo estão aqui a Capitã Sibila, dona e senhora do blog Momentum Saga. É nós. A Luciana, atualmente em meia fase. Com voz de pato também. E de volta ao podcast, temos a Jéssica, escritora e pesquisadora do gênero de horror. Olá a todos! A Jéssica é historiadora e escreve regularmente no blog Fright Like a Girl, que converge que eu queria. Tipo assim, ele conversa. Não achou. É isso aí. Converge horror e feminismo. Fala, troca ideia. Muito bem, então deixa eu dar a ficha técnica do filme aqui, né? Que é outra coisa que não está na pauta. Wikipedia. Pautas pela metade. Tá vendo? Pauteiro, mas nem pra fazer o trabalho dele direito. Já pode ser açoitado. Aliens, a Ressurreição, que em português, ou é Alien, a Ressurreição? Alien, enfim, não é? Alien, a Ressurreição. É da 20th Century Fox. Alien, a Ressurreição. É Alien no singular, né? E também produzido pela Brandywine Productions, que produziu todos os filmes da franquia. Foi lançado no cinema em 26, nos Estados Unidos pelo menos, né? 26 de novembro de 1997. Tem 109 minutos. E foi dirigido pelo francês Jean-Pierre Jeunet. Foi produzido por Gordon Carroll, David Giller, Walter Hill e Bill Badalato. E o roteiro é do Joss Whedon, um dos primeiros roteiros dele para Hollywood. A única atriz e personagem retornando é a Sigourney Weaver. Co-estrelando temos a Winona Ryder, o Ron Perlman, Dan Reada, J.E. Freeman, Brad Dourif e Michael Wincott. O Alien também foi feito pela mesma equipe de efeitos especiais, que foi criada durante a criação do Alien anterior. Enfim, essa é a ficha técnica do filme. A bola tá com você, Jéssica. No aparente hábito da Fox com os filmes da série, o estúdio contratou jovens iniciantes no mundo do cinema com muita energia e disposição. Então, escolhidos para roteirizar e dirigir o filme foram Joss Whedon, então com pouco mais de 30 anos, mas com cara de 15, e o francês Jean-Pierre Jeunet foi escolhido para dirigir. Com os 2 longas-metragens em seu currículo, Delicatessen e Ladrão de Sonhos, trabalhando no eventual Fabuloso Destino de Amélie Poulain, é o diretor de filmes da série Alien com mais experiência. Ridley Scott só tinha dirigido Os Duelistas antes de Alien, O Oitavo Passageiro, James Cameron tinha dirigido Piranha 2 e O Exterminador do Futuro, e David Fincher era diretor de videoclipes e documentários antes de pegar Alien 3. Antes de Jeunet, o estúdio havia tentado contratar Danny Boyle, diretor de Trainspotting, Peter Jackson e Bryan Singer, que não se interessaram pelo filme. Cara, como assim Bryan Singer não se interessou pelo filme? Em retrospecto, ainda bem. É que eu não sei, é que parece uma cara de um filme que seria pra ele. Ele tem cara de fazer esse tipo de filme. Não sei, pelo menos é a impressão que eu tenho. Vai ver, ele percebeu. Né? E o Peter Jackson, na época, ele era diretor de filme de terror B, né? Então teria sido uma outra escolha esquisita também, como eles fizeram pra todos os filmes. Acho que o Bryan Singer teria sido o diretor mais mainstream que eles aproximaram. Isso era mais ou menos esse pensamento que eu tive. Se bem que dos nomes cogitados aqui, sei lá, nenhum deles parece que teria dado muito certo, inclusive o Jeunet. Nossa, eu gostaria de ter visto Alien 4 dirigido pelo Danny Boyle. Todo mundo ia ficar drogado o tempo todo no filme. Vou ter aquelas dancinhas indianas, assim. Sigourney Weaver, nossa querida diva, deusa, mestra maravilhosa do espaço, retorna como protagonista e também como produtora executiva. Como no Alien 3, ela teve muita liberdade para poder alterar o roteiro e se conformar com a sua visão da personagem, e até há rumores de que ela teria um peso na aprovação do diretor e do roteirista, assim como ela teve em Alien 3. Então, por mais que a gente não aprove os elementos de humor estranho e bota estranho do filme, a decisão de contratar o diretor de Delicatessen pode ter sido influência da própria Sigourney. Ô amiga, na moral, né, querida?
Outra coisa importante a se considerar, o Joss Whedon fala abertamente em convenções como tudo que ele escrevia precisava passar por ela. E o Weaver teve bastante peso no roteiro, especialmente na caracterização da Ripley. Eu acho que do filme, a Ripley evoluiu muito no sentido do que ela era no primeiro filme para esse. E uma coisa que eu lembro que ela falou no making of do Alien 4, ela falou assim, uma coisa que aumentou exponencialmente do primeiro para o quarto foi a quantidade de baba que o Alien expele. Aí tá lá ela se bisuntando de baba pra gravar uma cena, ela cheia de baba do Alien, assim. Ela fala, uma coisa que cresceu exponencialmente do primeiro filme para este é a baba. E aí tá ela lá se bisuntando, baba. Que deve ser KY, né, pela consistência. Cara, cada filme faz uma fórmula diferente. Nos Caça-Fantasmas, por exemplo, que também tem muita baba e ela tá, eles usaram um tipo de... Você lembra, Luciana? A gente viu no documentário. Era uma coisa alimentícia, usaram alguma proteína vegetal. Xarope de milho? Tem muita coisa que dá pra fazer gel, sabe? Só que aí, o que acabava... fazer gel com muita coisa. O que acabava acontecendo? O negócio apodrecia e começava a feder a baba do Caça-Fantasmas, porque ele era vegetal, né? Deve ser xarope de milho, que é transparente, não é? Cara, então... porque aí depende do que você quer, se ele gruda, se ele escorre, se ele é mais viscoso, menos viscoso. Eu sei que o sangue do predador é KY com aquele líquido fluorescente daquelas lampadinhas de rave. Aqueles flarezinho não é isso. É KY com aquela tinta. E eles puseram um pouco de tinta, dessa tinta fluorescente no Caça-Fantasmas também, né? No Caça-Fantasmas recente, o Answer the Call, tem, tipo assim, o trabalho que eles tiveram pra chegar na consistência que o diretor queria foi tão grande que tem um documentário nos extras do filme. Se quiser contratar um farmacêutico pra fazer essas coisas, a gente faz as formulações aí. Estamos aí à disposição. Né? Eu acho que, complementando o que a Sibila falou, eu acho que esse é o único filme em que a Ripley tem um arco de personagem. A gente discutiu aqui alguma vez Flat Arc, vocês lembram? Eu não sei se eu sei que eu discuti com Falamos alguma coisa. Flat Arc é que nem... Muita gente critica Aliens o Resgate. Aliens o Resgate, acho. A gente falou sobre isso. Tá. É porque eu não acho que tenha nada de errado. Muita gente critica, pega essas sugestões, esses padrões de Hollywood e trata como se fossem leis, né? Não tem nada de errado um personagem ter flat arc. O Capitão América, em todos os filmes dele da Marvel, tem flat arc. Ele não desenvolve, ele não aprende, ele não muda, ele é a mesma pessoa. E os filmes funcionam por causa disso. Nos 3 primeiros Aliens... Não precisa aprender nada. Nos 3 primeiros... É o mundo Capitão que tem América, que mudar pra ele. Nos 3 primeiros arcos dos 3 primeiros filmes de Alien, eu acho que a Ripley não tem um arco. Ela começa e termina igual. Nesse filme, ela passa por uma evolução, ela passa por mudanças na maneira de pensar, ela evolui. Acho que é o primeiro filme que ela tem um arco. Talvez por influência da própria Sigourney Weaver, né? Sim. Porque os outros filmes também, se a gente for pensar, porque a gente assistiu os filmes com uma distância grande um do outro, mas pra ela, foi só do 1 pro 2 que tem muito tempo que passa, né, se for ver. Foram 7 anos, depois que ela foram voltou pra Terra e tudo mais, depois ela já saiu da nave, na verdade caiu na outro planeta. Você tá falando do espaço de tempo... O espaço de tempo da história. São 200 anos do terceiro pro quarto. Sim, mas ela tava dormindo, né? Não, do terceiro pro quarto ela morreu. Não, eu sei, tô falando... Não, do segundo pro terceiro. Segundo Eita, terceiro são... A bagunça. Do primeiro pro segundo são 73, 75 anos e não fala quanto tempo do segundo pro terceiro. Bom, mas é que o filme recebe muita incompreensão por críticos, mas principalmente pelos fãs que queriam mais do mesmo, né? A gente quer ver a Sigourney Weaver correndo atrás de monstro. E a Sigourney Weaver, ao contrário, não queria que a Ripley se tornasse uma figura alvo de escárnio toda vez acorda num lugar esquisito, cheio de monstros correndo em volta. Ela fala isso numa entrevista para Entertainment Weekly, de dezembro de 2001. De fato, ela não queria fazer mais um filme. À época, ela havia conversado dentro da Fox sobre um crossover entre Alien e Predador, um conceito que ela abertamente declarou detestar. Por quê, né? Foi tão bom. A melhor parte do Alien versus Predador é a briga do Alien com o Predador. Pagou o ingresso aquilo lá, mas enfim. Só também, né? Acabou, né? Você foi no cinema só ver aquela cena, né? Mais nada. Felizmente, um tratamento de roteiro de 30 páginas escrito pelo Joss Whedon a convenceu a fazer Alien a Ressurreição. Na entrevista, ela aponta particularmente para o fato de que essa Ripley é um clone misturado com aliens, então ela teria espaço para trabalhar os conflitos de lealdade dela.
Ela é humana ou ela é monstro? Qual a espécie com que ela se relaciona? Qual a espécie com que ela simpatiza? E a gente vê isso muito naquela época, naquela hora que ela entra na sala e vê os clones todos, como é que fala? Deformados, né? Ela é humana, mas ela tem que aprender a ser humana, porque tem cenas em que ela claramente simpatiza com os aliens. Sim. Ela, no começo do filme, ela tá assim, vocês se f***am, o que eu tenho? Eu não tenho isso, não né? tem cachorro nessa caçada, eu vou embora. Aí ela começa a se interessar, não pelos militares, mas pelos os misfits ali, né? Aquele grupo de gente estranha. E tem uma cena quando a segunda em comando lá dos mercenários morre, que tá debaixo d'água, que é uma cena fantástica, que ela fica olhando, ela fica observando enquanto o alien mata a mulher, e ela faz um movimento de cabeça que nem do alien. Então e aí ela acorda assim e vai embora, mas ela fica nessa lealdade disputada, assim. Isso é muito legal. Agora, você falou que o filme é criticado mais duramente pelos fãs, né? Pois é, cara, fã é a pior raça que existe. Se você quer uma opinião cheia de vitriol e chorume, de preconceito, pergunta pra um fã o que ele acha do terceiro filme de uma franquia, da 5ª temporada de uma série ou do 4º volume de um livro. Eu gosto de Harry Potter. Então, mas só que você não é fanboy, né? Fanboy, pra mim, é código pra reaça heteronormativo. E uma coisa que eu não tinha reparado antes de fazer essa pesquisa pra esse podcast, todo mundo que malha o alien na internet são homens e brancos. E héteros. Você não acha? A maioria, com certeza, não dá pra, a gente aquele assume, hétero né? topzera de academia. Pode reparar. Piá de prego, assim, Piá sabe? de prego. Piá de condomínio é a pior raça que tem, entendeu? É aquele topzera, é isso aí. Uma das coisas que os fãs não gostam é o tom de comédia sombria do filme, e é exatamente o tipo de coisa para o qual o diretor francês foi contratado para fazer. Não é por nada que esse é o filme mais violento dos 4. Jeunet teve muito mais controle criativo desse filme que quaisquer dos outros diretores anteriores da franquia. E nos extras do box de 2003, os produtores falam que ele é estimulado a fazer o filme bem nojento e violento, e, né, aquela baba toda. Engraçado eles terem finalmente pegado um diretor europeu, mas não filmaram na Inglaterra como os outros filmes. Além, a Ressurreição foi filmado nos estúdios Fox e em vários outros lugares de Los Angeles. E o filme teve problemas de achar lugar e pessoal para filmar, porque justamente na época Hollywood estava empolvorosa com as filmagens de Titanic, Tropas Estelares e O Mundo Perdido. E a decisão de filmar nos Estados Unidos também foi da Sigourney Weaver, que mostra, né, mais ainda que esse, acima de tudo, é um filme dela. A coisa do arco da personagem fica bem visível, né? Apesar do meu preferido ainda ser o Aliens, eu sinto que há um desenvolvimento muito maior dela, né? É ela ali. A questão do lado animalesco dela. Essa cena que o Marcelo falou de debaixo d'água, nossa, eu vi o making off daquela cena, eu perdi o ar só no making off, né? Uhum. Interrompemos essa gravação para dar urgente breaking news. O Odo fez a coisa mais típica de gato da vida. Ele resolveu participar do Ele roteiro. Sentou no teclado. É o fricazoide. Aí estoura o fricazoide em algum lugar. Filmar em Los Angeles, né, fez com que a equipe pudesse tentar e fazer várias coisas diferentes. Então, por exemplo, essa cena subaquática, que é muito bem feita, inclusive, não foi feita numa piscina, nem um estúdio, né? Ao invés disso, eles converteram o Stage 16 da Fox para caber um tanque de 45 metros de comprimento, 4,5 de profundidade, para fazer aquela cena, que é uma cena até que longa, né? São várias tomadas longas dessa cena. Se a gente olhar o CGI da época, né, ele tá meio passado, mas não é nada do tipo nível Vingadores Ultimato. Mas essa cena acabou sendo em CG, os aliens foram feitos no computador, e eles testaram um dublê com a roupa do alien nadando e o coitado quase morreu. Também pensa, você ter que tirar toda aquela roupa e dar o respirador pro cara, sem chance, né? Eles fizeram um design de uma roupa específica para aquela cena, e aí testaram numa piscina. Tipo assim, alguém tinha uma piscina, eles falaram, põe a roupa aí, o dublê pôs a roupa, que é aquele, como é que ele chama? Não sei o que, Woodward Jr., que é o cara que fez todos os aliens até agora. E a roupa, teoricamente, era feita para ele conseguir respirar debaixo d'água. E não funcionou, ela era muito pesada, não funcionou direito, ele quase morreu afogado. E assim, ainda que seja CG, eu acho que tem um CG muito bom, ainda mais embaixo d'água. Eles devem ter usado modelos, né, e algum ator nadando e depois preencheram em computador, mas eu acho que não tá tão ruim não, tá bom. Tem coisa muito pior que foi feita nessa época, né? Putz grila, gente. Tropas Estelares. Tropas Estelares, por exemplo. Eu lembro de uma cena sendo gravada,
Acho que o Alien estava espetando o ombro do ator aqui, e é um cara, né, em cima com uma pata articulada e o ator berrando embaixo, e depois preencheram o monstro com CG, e você nota a diferença entre a pata, que é de verdade, e o resto do bicho. Coisa horrível, gente. Uma coisa que parece bobagem, mas filmar na água é muito perigoso, né? Você não vai lá por 15 minutos, toma sol na beira da piscina. Às vezes você fica horas embaixo da água e tendo que esperar ajuste de câmera, disso, daquilo, e tem que vir alguém com um respirador para você. Então, os atores treinaram por 2 semanas e meia com o diretor de dublês para poder fazer aquelas cenas. Eu me lembro até de umas cenas da Sigourney Weaver com um respirador, o mergulhador dá um respirador para ela. A Winona Ryder, pobrezinha, quase se afogou quando tinha 12 anos e ficou muito nervosa para fazer a cena. No final, apesar de sofrer de um ataque de ansiedade, ela decidiu fazer a cena, ao invés de deixar uma dublê fazer, para dar autenticidade ao filme. Ou seja, ela tratou o trauma na marra. A gente às vezes acha que a vida de ator é só o bem bom, né? Ator sofre também. Só glamour. Ela fez aquela cena tendo um ataque de ansiedade, Luciana. Deus me livre. Não é só o tapete vermelho, né, gente? Eu tenho nervoso daquela cena. Ai, não, eu tenho nervoso toda a cena debaixo d'água que o povo fala assim, ó, tem que andar não sei quantos metros, assim, ó, mas não dá pra respirar. Pronto, eu já afoguei antes. Nossa, não consigo. Pensa o segredo do abismo, em que o Ed Harris berrou na cara do Cameron, né? Tem essa história famosa de que o Ed Harris berrou na cara que o Ed Harris estava se afogando, o mergulhador não entendeu que ele queria o respirador e o James Cameron continuou rodando a cena e o Ed Harris lá quase, né, chamando Jesus de Genésio, porque o cara estava se afogando. Bom, falando em efeitos especiais, o diretor é famoso por ter feito storyboard de cada uma das cenas do filme. Pensa no tanto de storyboard que tem espalhado por aí. Se você vir os extras do box de 2003, parece que ele construiu uma história em quadrinhos completa antes de filmar. Isso facilitou muito a vida da equipe de efeitos especiais da Blue Sky Studios, que produziu o Alien, mas meia floresta amazônica foi, né, de papel. Olha, por isso que tá pegando fogo agora, aliás, tá vendo? Esse Alien... A culpa do Tá Alien. vendo? Eles resolveram destruir o storyboard. Vamos queimar esse negócio. Aliás, vamos liberar esse carbono dos outros. Esse Alien é diferente dos outros que aparecem nos outros filmes. Ele volta a ter aquela carapaça preta e brilhante, como no primeiro filme, mas é bem maior e mais musculoso. E também, você pode notar, se vir o filme de novo, que toda cena em que só aparecem as pernas do Alien ou o Alien andando é CGI. Porque o diretor não ficou contente com as filmagens de um cara numa roupa de borracha. Então mandou fazer essas cenas em CG para que a estrutura óssea dos bichos fosse inumana. E eu acho que os joelhos deles são para trás, que nem de passarinho ou daquele cara daquele filme do... Invasão. Charlie Sheen? Invasão lá, que os caras andavam com os coisas pra trás. Nossa! Puxou do fundo do baú. Cara, todo mundo viu esse filme. Todo mundo conhece esse filme. Ruim, e assim, eles têm... o CG, eu não sei, eu tenho um pouco de problema com o CG desse filme, porque assim, eles têm uma tradição de usar tanto as pessoas vestidas como Alien, quanto bonecos, né, animatronics, assim, no Alien, e sempre foi tão bom, né, que quando vem esse CG, você fica... É que é o seguinte, eu acho que o CG desse filme, ele se sustenta melhor do que o Starship Troopers, por exemplo. Sem dúvida nenhuma. Que é do mesmo ano, foi produzido na mesma época, né, entre dezembro e fevereiro de 96, 97, né. Porque assim, a gente que ia no cinema nessa época, eu acho que a gente ficou muito mal acostumado por conta do milagre que a Industrial Light and Magic fez no Parque de Dinossauros, por exemplo. Né? Só que hoje já tá datado também, né? Você olha, você vê claramente. Você consegue diferenciar onde é dinossauro de CG e dinossauro animatronic, e nos filmes de hoje você é muito enganado. Vou colocar na show notes um vídeo do canal Indiemogo, eu acho, em que ele fala assim, você acha que filme de efeito especial em filme é ruim? Pensa de novo, ele te mostra um monte de cena de um monte de filme que você jura que não é efeito especial, mas é que a gente, a moral deles ali é que você repara em efeito especial quando ele é mal feito. Tipo design, né? Não tem filme você só hoje. repara no design quando ele é mal feito. Então, onde é que eu tava falando que cadê?
Então, só que então nessa época, hoje menos, né? Mas nessa época nem todo mundo tinha um orçamento que um Spielberg ou que um George Lucas demandava, né? Então esse foi o primeiro filme mais caro da franquia Alien. Esse foi o filme mais caro da franquia Alien até aquele momento. Só que eu acho que o uso de CGI, se você lembrar que é um filme de 97, até que foi usado de modo ponderado, não teve muito excesso, né? Por exemplo, o diretor colocou Alien CG só quando ele queria filmar as pernas, ou a abertura, por exemplo, que no final tem duas aberturas. Tem a abertura da edição especial, que é muito CG, e o diretor não foi para a edição que foi pro cinema, justamente porque estava ruim, né? Ele pôde fazer depois, quando saiu o box. Só que eu sou suspeito de falar, cara, porque eu não ligo muito para essas coisas, sabe? Eu compro a ideia, tipo, tem um exemplo que eu uso, é um episódio de Star Wars, Clone Wars, em que a população inteira de um planeta é sequestrada por vários Star Destroyers. Na hora de animar, eles animaram tipo 12 personagens pulando de volta pro planeta. O planeta inteiro era populado por 12 personagens? Não, cara, é uma questão de, tipo assim, aquilo ali representa todas aquelas pessoas. Você não precisa filmar uma população inteira, né? Então, assim, eu quero saber o que vocês acham. Os efeitos especiais desse filme ainda podem ser levados a sérios 22 anos depois? O que você acha, Sibila? Eu acho, assim, foi como você falou, ele tá ponderado e sem excessos. Eu acho que se fosse feito hoje, bom, a gente viu os novos filmes de Alien, então, né, tipo, é isso aí. Agora, uma questão, vocês consideram Alien, a Ressurreição, terror ou UFC? Ou um terror de UFC? Assistindo, eu considerei ele terror com um quê de UFC, por conta de toda a situação claustrofóbica dentro da nave, que nem os outros aliens, né? Tipo, tem os personagens que eles estão aterrorizados dentro de uma nave e estão presos com uma figura estranha, né? Que pode entrar no seu corpo e te destruir. Mas não pensei por esse lado da comédia sombria. Tipo, eu vi que tem, né, essas partes mais irreverentes, podemos dizer. Mas eu considero ele mais terror com UFC. Ou UFC com terror, não sei, onde entra um e acaba o outro. Pra mim ficou bem mesclado, então acho que os dois juntos, no caso. Essa coisa do CG também é uma coisa que eu não queria perguntar sobre o terror, porque, por exemplo, muitos filmes de terror que a gente conhece não tinham CG, né, basicamente. Era aquele sangue de groselha, muito sangue esguichando na tela. Você acha que o terror, ele alia bem o CG hoje, ou ele ainda é muito artesanal? Menos arrojado, ou talvez até pela falta de orçamento, né? Muitos filmes de terror tinham baixo orçamento e isso acabava impactando na qualidade do filme. Então eu queria saber assim, como que a Jéssica vê a questão do CGI no terror. Eu acho que já nos anos 90 as coisas começaram a ser um pouco diferentes, né? Até então a gente ainda tem, mas a gente tinha uma tradição ainda mais forte de efeito especial prático. Tanto que grandes caras aí ficaram consagrados, tipo Tom Savini e o Rick Baker, e caras que fizeram maquiagens de filmes e levaram prêmios, etc. Mas os anos 90 eles começam uma tradição um pouco diferente, tipo no Enigma do Horizonte também, que é do mesmo ano, já tem um pouco mais de... Sim, já tem um pouco mais de diferença, né? E eu acho que nesse momento de, assim, 95 pra frente, fica bem diferente. Tipo, você pode pegar, por exemplo, 13 Fantasmas, é um filme, eu acho que tem muito CGI ali desnecessário, sabe? Eu acho que principalmente nos anos 2000, e acho que esse finalzinho dos anos 90 pegou muito disso, que acabou transformando numa tendência, sabe? Que não sei se por questão de orçamento e tal, que melhorou, ou que começaram a ver que tinha... Porque o cinema de terror é um cinema tecnicamente barato, né? Então, tipo, vai ver que começaram a perceber que era um cinema barato, começaram a fazer mais coisas, então... Depende muito, mas eu percebo um pouco mais de tradição a partir dos anos 90 com essa coisa do CG. Tipo, deixou um pouco de lado o efeito prático e partiu pra parte do CGI. Também, né? Acho que o CG ficou mais barato, já que, como você tá certinho, né? Filmes de terror têm uma tradição de serem filmes de baixo orçamento. Quando o CG cai o orçamento, eles passam a usar justamente para economizar mais dinheiro, né?
E o Alien vem justamente. O Alien Ressurreição vem justo nessa esteira, do final dos anos 90, Sim, né? Ele é de 97. 97, 98? 97. Naquela época, o tempo de pós-produção ainda era curto. Eles filmaram por 3 meses, pararam de filmar em fevereiro e o filme foi lançado em novembro. Hoje, um filme, qualquer filme, cara, não tô falando só de Vingadores, não, sabe? Gladiador. Tem 1 ano e meio de pós-produção de tanto efeito especial que é colocado. E a maior parte dos efeitos especiais a gente não percebe. Por exemplo, envelhecer o Coliseu. Nossa senhora, Senhor dos Anéis. Eu acho que o Senhor dos Anéis só perde pra Star Wars episódios 1, 2 e 3 eles podiam ter praticamente filmado só em tela azul. Né? Sou eu agora? Agora é o Marcelo comentou que esse foi o filme mais caro da série Alien, né, até o momento. Ele custou cerca de entre 60 e 75 milhões de dólares e arrecadou nos Estados Unidos apenas, né, quase 48 milhões de dólares. Mas ele foi bem recebido no resto do mundo, arrecadou cerca de 113, 114 milhões fora, e o que elevou a arrecadação total do filme para 161,4 milhões de dólares. Você que nos ouve, que manja alguma coisa de cinema, sabe que o que conta para um sucesso ou um fracasso do filme é a arrecadação interna, a doméstica. E a não ser que esse filme arrecade o dobro do que ele custou, ele é considerado um fracasso pelo estúdio. Então, Alien, a Ressurreição, é considerado o filme de menor sucesso. O filme seguinte, Alien vs Predador, custou o mesmo e lucrou mais, 172 milhões e meio de dólares mundialmente. A audiência mudou, também, né? E, na verdade, Alien é um filme que é uma franquia que tinha 20 anos já. Exatamente, uma franquia que tinha 20 anos. E as pessoas estavam vendo outras coisas, né? Não, e na época ele teve que competir. Acabei tirando isso do roteiro, mas eu vi aqui o que ele competiu com, por exemplo, ele estreou na mesma semana. Hoje é inassistível, Flubber, com o como é que chama? Robin Williams. Mas ele foi sucesso de bilheteria no final de semana em que ele estreou. E, pois é. É que é uma audiência diferente, mas assim, eu mesmo imagino que mesmo para quem assiste, né, assistia Alien ou assistia, 20 anos depois, você tá em outra fase da vida, né, enfim. Mas tem uma coisa, nem todo mundo é como a gente, Luciana, que a gente vai no cinema para ter uma experiência específica. A maior parte das pessoas que vão lá no shopping, no Cinemark, que vai ver um dublado, elas falam assim, o que tá passando no cinema? Hoje. Exatamente, então uma comédia do Robin Williams pode esgotar um filme com o Alien, por exemplo. Ainda é incompreensível. Ainda é. Cara. Eu aceito, mas eu não entendo. Tipo. Ainda mais uma franquia tão aclamada, né, como Alien. Mas enfim, vamos lá. Será que não foi um certo desgosto pelo Alien 3 ter saído daquele jeito? E aí o pessoal fala, não vou, é bomba. Será? Eu acho que também foi, Aliens a Ressurreição foi visto, e você vê comentário até hoje falando que é um filme caça-níquel, né? Que foi feito só enfim, pro estúdio ganhar dinheiro, porque tipo, já mataram, já acabou a história, por que estão fazendo outro, enfim. E Hollywood adora trilogias, né? Tem uma hipótese que um cara, num desses vídeos que tá na show notes, ele comenta que é o filme que teve menos tempo de um pro outro. Então, meio que nem Jornada nas Estrelas, assim, que o público tá meio saturado, tipo, mais um filme. E nem foi, hein, cara? Flubber, né? Foram 5 anos. Hoje, o filme, você tem 3 filmes da Marvel por ano. Também mudou muito, mas na época, talvez. O pessoal que consome cinema dessa forma, sabe? Parece que, tipo, acho que, pelo menos pelo que eu vejo, a galera que acompanha os filmes da Marvel hoje são muito mais, como foi dito no começo, fanboy, né? Então, tipo, é complicado comparar também, tipo, uma galera que gostava de Alien e foi no cinema e realmente queria ver com uma galera que tava passando e foi assistir o filme do Robin Williams de comédia. E com a galera que hoje assiste todos os filmes da Marvel que saem. Tipo, é um alvoroço esquisito, sabe? Eu acho que até questão de divulgação, etc, né? É complicado a comparação de 20 anos de separação. Alien seria um filme até, assim, menor, não no sentido de menos importante, mas assim, né? Não tem todo esse hype de um filme dos
da Marvel, né? Bom, a edição do box de DVD de 2003 e Blu-ray em 2010, com os 4 filmes e horas de extras, também restaura partes significantes do filme. Jean-Pierre Jeunet retorna à sala de edição para uma edição especial e acrescenta 13 minutos e 5 segundos de filmagem. Olha que monte. Que não foi usado no lançamento dos cinemas. Porque hoje em dia a gente ouve, né? Tem 45 minutos a mais de filme. Eu lembro daquela piada de stand-up lá do Patton Oswalt, que é homens são diretores, mesmo os filmes que a gente consegue assistir por causa das editoras, que são todas mulheres. Que eu chego o diretor assim com essa câmera pênis e falo, eu vou filmar tudo! Tô filmando tudo! Isso aqui é uma obra de arte! Como é que é? Every frame a painting! Não sei o quê. Aí chega a diretora, acabou? Então, a editora acabou? Então vai lá sentar um café. Não, a gente não vai soltar um filme de 12 horas. Deixa que eu vou tirar uma história dessa porcaria que você fez aqui. Mad Max Estrada da Fúria virou essa perfeição. Mulher. Por quê? Por quê? Então, por quê? Tesoura no negócio, ela não sai, gente. Quem que aguenta Cavaleiro das Trevas, pelo amor de Deus? Primeiro Star Wars. Não, o primeiro Star Wars tem um vídeo na internet que explica como Star Wars foi salvo na edição. Sim, pela mulher do George Lucas. Pois é. Amém. Bom, mas obrigada, o que tem nesses 13 minutos? Bom, então assim? tem 13 minutos e 5 segundos de filmagem que não foi usada no lançamento do filme nos cinemas, né? Ou porque não tinha como fazer os efeitos especiais na época, com o orçamento que eles tinham, ou por conta de timing e tamanho do filme. Curiosamente, a versão do diretor menos impactante do box, porque as cenas extras não acrescentam ou mudam lá muita coisa. É mais do mesmo, tipo, não trai o filme, mas também não muda radicalmente, como foi o caso das edições especiais de Aliens, O Resgate e Alien 3. Não, Alien 3 minutos, né, se ele tiver... Alien 3 é totalmente diferente, meu Deus do céu. Acrescenta assim, tipo, outro filme. Tem a abertura que o diretor sempre quis fazer, no final a Cole e a Ripley olham pra fora da janela, você não vê muito a terra direito, na versão extra você vê as ruínas de Paris, que aí justifica o que o Ron Perlman falou, né, que ele fala uma cena, Earth, what a shithole. Tem umas cenas mais longas de diálogo, mas assim, nada que... Mas grandes merda, né, gente? 13 minutos. Não dá tempo nem de explicar alguma coisa, né? Então, esses foram os dados técnicos do filme. Produção, filmagem, dinheiro, edição especial, etc. E agora a gente vai falar do que é realmente importante, que é a nossa opinião. E o que vocês acharam, né, do filme? Se divertiu? Se é um bom filme dentro da franquia? Se sustenta sozinho como filme? Então, eu acho o seguinte... Eu me diverti muito com ele. O Marcelo tá babando. Eu gostei muito do filme, eu me diverti de verdade com ele. Eu não lembro do que aconteceu no Alien 3. Tipo, eu não sei quanto tempo faz que eu assisti, mas parece que eu não assisti, mas eu sei que eu assisti, mas parece que eu apaguei o filme na minha cabeça. É o Alien Inception, né? Eu não me lembro. Tanto que o filme começou, eu olhei assim e falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Que não lembro de como chegou nisso. Então, pensando por esse lado, eu acho que ele sim se sustenta muito bem sozinho como filme, porque eu não me lembrava do anterior. Mas, tipo, não tem muito. Eu realmente me diverti com ele, sabe? Eu achei que eu não fosse me divertir tanto, porque eu sempre ouvi muito falar mal dele. E foi um filme que eu gostei demais. Tipo, eu gosto muito da Winona Ryder. E, né, ela e a Sigourney Weaver, elas estão sensacionais. Eu achei incrível toda a relação das duas construída e tal. E me divertiu demais. Eu gostei muito do filme. Eu fiquei até espantada do quanto eu gostei dele. Você acha que ele funciona como um filme de terror, por exemplo? Eu acho. Nossa, eu acho aquele filhote Alien um baita... Ele ficou muito parecido com outro monstro de terror do Pumpkinhead, que é um filme dos anos 80. Ficou muito igual. E eu acho que, levando isso em consideração, dá pra dar uns... Teve até parte que eu virei a cara e eu achei... Até espantoso eu ter virado a cara numa das partes. E... A mulher mais guerreira do terror então, desse país virou a cara, gente. Pensa. Não, eu vivo virando a cara, mas... Mas é que eu achei nojento, sabe? Eu olhei assim e falei, nossa, que nojo. Tem coisa nojenta mesmo. E aí eu fechei o olhinho assim e falei, ai, que nojo. Mas eu gostei do filme, eu acho que ele funciona bem como terror, assim, eu não me lembro do terceiro, então... Peraí, depende do terceiro, né, porque tem a versão do cinema e a outra, que a outra é melhor. Eu não me lembro de nada dele. Eu fui... Tem um podcast sobre o terceiro. Nossa, eu acho o Alien 3, a versão do diretor, né, como é que é Assembly Cut,
Eu acho, independente de ser o melhor filme ou o pior filme da franquia, é, pra mim, o filme mais bem dirigido, sabe? Porque eu acho o David Fincher um gênio. E eu amei o jeito que ele, né? Nossa, ele é muito bom. Então, assim, independente do filme, que é o filme que você gosta mais ou menos, mas aquele filme... Acho que o fato de ter muita mão, né, mexendo, é o Alien, e acabou com a visão do diretor. Ele tem toda a razão de estar puto até hoje. Eu achava ele muito ruim. Assim, eu acho que ele funciona bem, sei lá, vamos ver um filme de cinema? Vamos, o que tá passando? É o Alien 4. Beleza, vamos lá. Acabou, entendeu? Ele funciona, ele tem umas coisas muito nojentas, umas coisas muito sem noção. Depois que eu vi Alien Covenant, ele melhorou no meu conceito. Porque, velho, não dá. Eu troco Prometheus e Alien Covenant na boa. Se me oferecer, você prefere esses 4 filmes de Alien, inclusive a Ressurreição? Top, manda ver. É esse aí, pode me dar. Porque nada consegue explicar o que é Alien Covenant e Prometheus, em que a Charlize Theron só corre em linha reta, entendeu? Não dá pra salvar nenhum desses dois. Então impeçam o Ridley Scott de fazer novos filmes de Alien, pelo amor de Deus. Tem coisas que no Alien 4 eu acho ridículas. Aquele general botando a mão pra trás e tirando um pedaço do cérebro e olhando. Vá te catar, sabe? Não, me poupe. Mas eu acho que é um filme que, assim, retoma o filme original no sentido de estar numa nave. Ao contrário do Aliens e do Alien 3, que é num planeta, né? O Alien 4 tá numa nave. Então ele retoma aquele sentido original do primeiro, né? De você ter a perseguição dentro da nave. Acho que o arco da Ripley melhorou muito, né? Ficou muito bem desenvolvido. A atriz estava muito à vontade como Ripley ali. Aquela cena em que ela machuca a mão e o sangue tá ácido, aquilo é demais, cara. Ela tem aqueles instintos de predadora. Eu acho muito maneiro. Mas, meu Deus, o que o Marcelo falou da comédia sombria, eu não consigo ver, cara. Cadê comédia nessa merda? Não consigo. Aquele bicho, aquela criatura, como é que você falou, Jéssica? Qual é o nome do bicho que ele parece? É um dos anos 80, chamado Pumpkinhead. Muito parecido, muito parecido. Nossa, que bicho feio. Meu. Eu ainda fui procurar a imagem depois. Ele é muito feio. Eu vou olhar também, porque, nossa, que bicho feio. Até vou olhar. Mas eu acho que às vezes ele chega a ser até mais amedrontador do que o Alien, que a gente já meio que acostumou, né, com aquele bicho, com aquela carapaça preta na cabeça e tal, de repente aparece aquela coisa... Mas sabe um negócio que eu achei fofo nele? Meu Deus! Fofo. Ele tem expressão, ele tipo, o olhinho dele, quando ele é puxado naquela hora do final lá, ele tem aquele olhinho tipo, mãe, o que você está fazendo comigo? Mamãe! Eu olhei assim e falei, meu Deus, este alien, esta criatura, ela tem expressões, e são expressões tipo, remetendo à fofura, sabe? O que tá acontecendo aqui? Que é um perigo, né? Porque da mesma forma que a Ripley tem o Alien, né? Tem enfim, ela tem o sangue ácido, enfim, o Alien também pegou algumas características dela, né? Que é um perigo, porque a gente não tem como se identificar com a criatura, porque ele não tem cara, né? Ele tem aquela boca tal, mas não tem olhos, né? Ele estaria dentro da carapaça, digamos assim. Você não tem pra onde olhar no Alien. Já a criatura, aquela coisa horrorosa, abominável, ele é muitíssimo mais perigoso, porque você tem uma face pra olhar e até de confiar naquele bicho. E ele é puramente selvagem, animalesco. Acho que é muito mais perigoso do que o Alien em si, porque o Alien você já sabe que ele é perigoso, você já sabe que ele é uma criatura mortal. E o outro, ele pode te enganar com aquela fofura que a Jéssica comentou. Que não existe mais que... Né? Mas então, não sei. Será que não existe? Porque a gente não teve tempo de medir isso, né? Eu achei as expressões dele muito filhotinho. Filhotinho. Ele aparece no final do filme e morre, tadinho. Tadinho. Tadinho, olha eu. Tô com dó do bicho. O design da criatura híbrida no final, ela foi muito importante. Ela foi feita pelo diretor. Originalmente, a equipe de efeitos especiais tinha feito uma coisa que estava parecendo muito com a... Como é que chama a protagonista de Species? Eu lembrei do nome da atriz, a Natasha Henstridge, mas não é... Tem um nome muito parecido, aí. Sabe? Isso. Então aí ele sentou e ele mesmo desenhou o bicho com aquela cara. E tem uma coisa que eu achei interessante, que é o fato que é um diretor francês.
E é um tema que permeia pra mim esse filme inteiro. Aquele monstro, originalmente, o boneco que eles fizeram, ele era hermafrodita. E você via os órgãos genitais misturados. É que depois o estúdio viu aquilo, ficou enojado e falou, não, velho, põe um blur aí por CG. Eles consertaram, entre aspas, por CG. E o próprio diretor depois concordou e falou assim, olha, mesmo pra um francês, aquilo foi demais. Eu não sei se vocês assistem muita coisa francesa, é difícil a gente ter... Até na Netflix tem mais coisa da América Latina, né? A nossa cultura aqui nas Américas, ela é muito... enrustida, sabe? Aparece uma pessoa pelada num filme, meu Deus, uma pessoa pelada. Aparece uma pessoa pelada num filme francês, é uma pessoa pelada, entendeu? Os franceses, eles são muito loucos. Tem, inclusive, né? Tem um movimento atual agora do New Extremity French, sei lá, que são filmes de terror extremos, que entra Martyrs, aquele Raw lá, tipo, que é um filme que eu gosto muito, mas enfim, né? Então, só por isso você já vê que eles têm uma tradição, assim, de, galera, vamos meter o louco aqui, vamos colocar o que a gente quiser. É um estúdio americano que tá contratando, ninguém liga, a gente vai fazer aqui o rolê que a gente quiser. E talvez até por isso seja, né, o filme mais nojento, etc. Eu realmente achei bem nojento, mas... Eles não contrataram o Zé Mané que tava passando na rua. Eles contrataram o diretor de Delicatessen. Eu não sei se vocês já viram o Delicatessen. É um filme muito estranho, cara. Muito sem pé na cabeça. Mas aí, assim, esse Alien Ressurreição foi o primeiro filme da franquia que eu vi no cinema. Talvez tenha sido porque ele me marcou. Eu não vi no Telecine, né? Numa televisãozinha pequenininha. Eu vi no cinema. E eu amo esse filme. Eu adoro. Eu gosto de todos os filmes. Eu não consigo. Eu não faço essa classificação. Eu gosto primeiro desse, segundo desse, terceiro desse, mais pertinho do quarto. Não. Mas eu adoro esse filme. E até então, antes de fazer a resenha, fazer o roteiro para esse episódio, eu não conseguia formular por que eu gosto tanto desse filme. O que tem nesse filme que me atrai tanto, que é o filme da franquia que eu mais assisto, quando eu tô com vontade de ver um filme do Alien. Sério? E agora eu acho que eu sei. Meu Deus! E eu agora acho que eu sei por quê. É um filme que típico. Coisa, né? É um filme típico. O Josueldo, ele fala que detestou o filme, né? Que não gostou do que fizeram com o roteiro dele. Mas os elementos, ele mesmo admite, filmaram tudo que eu escrevi, só não filmaram do jeito que eu gostei. Mas tem um elemento típico de todos os roteiros do Josueldo lá, desde a Buffy, sabe? Firefly, etc. Que é um filme sobre outsiders, sobre párias da sociedade. Todos os personagens, os personagens para quem a gente torce naquele filme, eles são todos párias. É a Ripley, que tá morta há 200 anos e é meio alien, meio humana, não sabe onde estão as maldades dela. É a Cole, que é uma robô que ninguém gosta, e de uma série de robôs que foi extinta. Aquela... Nem ela gosta dela, né? Porque ela não fala pra ninguém que ela é robô. É um cara aleijado, é a moça lá que é a segunda em comando, Kim Flowers, que interpreta a Hillard, que é a segunda em comando daquele grupo de mercenários hiper masculinos, hiper violentos. Ela é mulher e negra. Então, aí você pega os antagonistas. Já começa com vários elementos do humor do diretor. Começa o filme, ele abre o filme com 2 soldados protegendo uma porta lá, mascando chiclete. E essa é uma piada típica francesa, uma crítica, uma piada dos franceses com os militares norte-americanos, porque você pega no filme Godzilla de 96, em que o Jean Reno e os franceses, como é que eles vão disfarçar pra fingir que são militares? Eles falam que não é Elvis Presley, mas mascam chiclete. O Matthew Broderick fala assim, isso não vai funcionar. E eles passam pela guarita, tipo, funcionou, né? Então essa piada do militar estadunidense mascando chiclete é bem típica francesa, assim. E uma coisa que eu não tinha reparado, que a gente viu no vídeo, né, Luciana? Os soldados estão apontando a arma um pra cabeça do outro, com o dedo no gatilho. Então, assim, eu não acho que aquilo foi sem querer. Eu acho que todos esses elementos, do fato de que o capitão da nave deixa os mercenários ficarem lá e andar pra cima e pra baixo, o fato de que aquele cientista é apaixonado pelos aliens e tenta beijar o alien pelo vidro, isso mostra como eles são. É uma crítica ao complexo militar industrial, do tipo, é gente com dinheiro demais e preparo de menos, que claramente não sabe o que estão fazendo, por isso que vai dar merda. E a Ripley, ela fala no filme inteiro, ela é uma rainha, ela vai se reproduzir, vocês vão morrer. Né? E tem umas cenas, umas sobreposições, assim, que tem uma cena que alguém fala, não vai saber, aí corta pra Ripley falando pra eles que ela sabe. Ou seja, novamente, Ripley avisando desde o começo. Foi uma coisa que a gente falou no Alien 1. Ripley tá falando, se tivessem ouvido a Ripley, tudo isso poderia ter sido evitado. Se tivessem comunicado à polícia, as coisas teriam sido diferentes.
E eu vou mais ao extremo ainda. Eu digo que esse é um filme feminista. Porque todos os homens desse filme... Primeiro, todos os militares são homens. Todos os militares são homens e são todos uns imbecis. E os homens do lado dos mercenários também são uns imbecis. As únicas pessoas que tomam alguma atitude ali são as mulheres. Ou inclusive a própria Alien. O vilão do filme, que é aquele monstro no final, o mutante lá, ele não é heteronormativo, ele é uma mistura, né? Como eles apagaram depois a genitália misturada, mas ele era para ser hermafrodita, ou ela era para ser hermafrodita, nós não temos um artigo em português para isso, né? Então, eu acho que esse filme, ele... E assim, muita gente critica o filme, eu sempre escuto as pessoas criticando o filme, porque ele não se encaixa na trilogia. Eu acho que na quadrilogia, eu acho que nenhum dos filmes se encaixa nessa quadrilogia que as pessoas imaginam, porque Aliens, o Resgate é completamente diferente de Alien, o Oitavo Passageiro. Alien 3 tem uma proposta muito mais artística, e o Alien 4 é um filme em que eles contrataram um diretor de filme estranho, né? Pra fazer um filme mais nojento. E cheio de piada, assim, né? O Ron Perlman lá tem uma hora que eles estão atirando o Alien, tá atirando o Alien, e ele tá sem problema, aí ele levanta assim na escada e olha o Maranhão e fala, meu Deus! Né? Essas piadas esquisitas, assim, que a gente não tá acostumado, porque é da cultura francesa. Um filme que eu uso como termômetro pra ver se a pessoa tá preparada pra assistir filme francês é o Rar, na Idade da Pedra, em que tem umas piadas, aí que assim, eu vejo o filme olhando pra pessoa que tá assistindo, sabe, pra ver como é que é a reação dela. Se ela ri ou se ela põe... Eu rio de todas. Não, porque tem piada naquele filme que eu não entendi até hoje, aquela do supermercado, por exemplo, fica assim, o que eles querem dizer com essa piada do Eu dou risada mesmo assim quando eu não entendo, eu tô rindo o tempo inteiro naquele filme. Então, eu acho que é o típico filme que não agrada o grande público mesmo, que foi lá pra ver a Hillary correndo de monstro. Nossa, velho. Claro que você tem todo o direito de dizer que você não gostou. A opinião tipo assim, não estou discutindo a opinião, estou discutindo que acho que as pessoas, quando fazem críticas na internet, elas misturam. Não gostei, então é ruim. Não, você pode não ter gostado do filme e, independente disso, conseguir analisar o filme desapaixonadamente. Eu acho que ele é um bom filme. Muito diferente e nunca vai agradar todo mundo. Eu acho que a gente tá tão formatado para ver filmes no formato americano que quando entra um formato diferente a gente sente um estranhamento. Então é natural que muita gente que sempre viu uma visão específica vai pegar uma de um diretor que está no extremo oposto do espectro e fala, ai que bosta, não gostei. Ok, você não gostou, firmeza, tranquilo. Não quer dizer, né, foi o que você falou, que o filme seja ruim, que seja uma bosta. Eu acho que o filme funciona. Ele pode não me agradar em muitas partes, mas em outras eu gosto. Eu acho que ele funciona. Ele tem algumas tiradas muito boas. Quando o cara pergunta pra Ripley, é verdade que você já lidou com essas criaturas antes? É verdade. Mas e aí, o que você fez? Eu morri. Pô, essa piada funciona. Mas, cara, aquele general pegar o pedaço do cérebro, eu não sei, precisava? Não, né? Não sei, tem umas coisas tão babacas. Talvez a minha visão seja muito americana, vai. Eu tô muito acostumada a ver filme num único formato, mas, poxa, então tinha algumas coisas meio pastelão. Mas eu acho que você não tem obrigação, ninguém tem obrigação nenhuma de apreciar, tipo assim, é um tipo de filme, como eu falei, de um diretor francês, então ele vai trazer coisas que são estranhas à nossa cultura. E você não tem obrigação de gostar, você não tem que aceitar, porque francês é chique, vamos gostar. Não. Né? Francês é chique. Não tão distante, eu não gosto, né, gente? muito A França não é tão distante assim. Se fosse um filme chinês, uma coisa, mas a França. Olha o abismo, né? Entre as duas visões. Não, eu não gosto muito da forma como o cientista, o língua de cobra, aquelas partes dele podiam ser retiradas. Nossa, você lembrou que ele fez o língua de cobra. Ele vai ser sempre o língua de cobra pra mim o resto da vida, assim. Não existe outro papel pra ele, assim. Ele é o língua de cobra. Então, sabe? Tipo assim... que ele fala, what a beautiful. Quando vê o alien nascer, o cara chora, mano. Tipo assim, por um lado, tem esse lado que o Marcelo falou, assim, que, tipo assim, jogaram um monte de dinheiro num bando de imbecis, porque eles só queriam os aliens, na verdade. O que, se você pensar na companhia, faz todo sentido. Sim. Se eles querem o alien, foda-se quem tá lá. Eles mandam os mais imbecis, porque uma hora aquilo vai explodir, vai encher de alien, vai matar todo mundo, eles vão lá e recuperam os aliens, é isso que eles querem. Não iam botar as melhores cabeças pra fazer aquilo mesmo. Mas aquela, sabe, tipo, que nem Transformers, assim, que você pega toda a parte que tem o Shia LaBeouf e deleta, fica só com a parte dos Transformers. Dos Transformers, que acerta o filme. Podia tirar essa parte, porque assim, tentando treinar
treinar a Alien, mostrando aquela história, sabe? Eles perdem um tempo com aquilo que a gente já sabe o que vai dar, né? Tipo assim, não precisava ter perdido Vai dar tempo com errado. aquilo. Vai dar merda, entendeu? Aquele discurso que ele faz no final também, pra tentar te explicar que, olha, ele deu um útero a Ripley deu um útero pra coisa, e agora ela tem uma nova forma de... Cara, não precisa fazer aquele discurso, entendeu? Ficou meio assim, ai, que droga, eu sou tão imbecil que precisa me explicar isso, entendeu? Por outro Só lado... fazendo um comentário, só fazendo O Língua de Cobra, não tem outro nome. o Língua de Cobra, que, né, vocês estão falando. É só um comentário, uma curiosidade, que ele é o Brad Dourif e ele é o Chuck, né? Ele Verdade. é o boneco Chuck. Ele é o É Chuck? verdade. Verdade. Ele é o Chuck. Eu ouvi vocês falando Língua de Cobra, daí eu fui procurar e falei, Quem é essa nossa, pessoa, ele né? mesmo. Ou ele era bonito na juventude, cara. Tem uma Aí depois foto dele descambou. que- Tinha um cara que trabalhava comigo que o dia que ele chegou eu levei um susto, porque ele era a cara do Língua de Cobra. Que horror. Aquele olho azul, assim, sabe? Aquela cara meio assim esquisita, enfim. Mas, por outro Eu gosto lado, da eu acho cena que dele treinando. Então, Eu gosto você da cena gosta? dele treinando o Alien. Aquela Acho cena é péssimo. legal. Ele treinando o Alien. Ele aperta o negócio, né? E joga o negócio no Alien e o Alien aprende. É uma das primeiras demonstrações, assim, de uma inteligência mais refinada do Alien. Eu não me lembro de ter visto nos outros filmes, não. É aquele animal que cresce e sai matando todo mundo. Agora não, a gente já vê um certo refinamento. E eu lembro da cena deles correndo na direção da arma, né? No Alien 2, né? Aliens, que eles colocam como é que fala? A arma no corredor. Ah, sim, os Ele vai Sentry matando, Guns. matando, até acabar Então, assim, mas a gente já sabe, eu acho meio chato aquilo. Assim, chato porque parece que perde um tempo tentando fazer você entender uma coisa que você já entendeu 2 filmes atrás, entendeu? Tipo, vai dar merda, o cara... Não adianta você querer testar, treinar o Alien, entendeu? Ele vai te matar. Ele é péssimo nesse filme. Isso é o problema. Ele é péssimo em todos. E eu queria muito que ele fosse comido pelo Alien, entendeu? Mas aí eles botam ele no cocum lá e ele ainda tem tempo de fazer uma palestrinha. Ele é completamente doido. Mas isso é uma característica do cinema que eu vejo até muitos diretores reclamando assim, comentando que tem que ser assim. Você não sabe quem vai assistir esse filme. Todo mundo vê cinema. Então você tem que nivelar pelo mínimo múltiplo comum. Eu lembro do Nicholas Meyer falando em Jornada nas Estrelas 6, em que a hora que o Kirk vence aquele alienígena gigante lá, que assim, nossa, ainda bem que ele tem joelhos fracos, aí a irmã tem que falar assim, aqui você não acertou o joelho dele, aí ele olha e ela fala, nem todas as espécies têm as genitálias no mesmo lugar. Ele foi contra aquela piada, mas aí o produtor falou, as pessoas não vão entender. Ele falou, como assim não vão entender? Essa piada é óbvia. Eu falei, então vamos mostrar no cinema, com aquele público de exemplo lá, como é que fala? É a audiência inicial. Uhum. Metade das pessoas não entenderam a piada. Ele falou, porra, é verdade. Quem assiste cinema é meio besta, né? Naquela cena tem eu não lembro o nome tem um podcast sobre cinema no YouTube. No YouTube não, no iTunes Store. Tem um podcast sobre cinema no iTunes Store, em que os 3 caras estavam discutindo o Vingadores, o primeiro filme dos Vingadores, em que 2 caras tiveram que explicar pro líder do podcast, que fez o roteiro, o que significa aquela cena em que tem o cetro do Loki, que todo mundo começa a brigar e a câmera foca no cetro e vai virando aquilo pra baixo. Ele não entendeu aquilo, velho. Aquilo foi demais pra ele, sabe? Então, infelizmente, excesso de exposição é uma característica do cinema. E aí traz uma cena que eu acho que é legal, que eu acho que também serviu pra isso, mas que deixou o filme muito, assim, uma cena muito legal, que foi a da Ripley encontrando os outros clones, né? Que foram as outras tentativas de cloná-la que foram feitas antes. Porque, assim, a gente vê, é engraçado, porque a gente vê que ela tá quase se conectando ao lado humano, e é engraçado porque quando ela nasce, né, vamos dizer assim, que ela nasce, ela não tem o menor interesse nos cientistas. A única coisa que ela fala, vocês vão tudo morrer, vocês estão tudo fodidos, ele vai matar todo mundo, pode esquecer. E aí ela tem uma trajetória de se... Descobrir a humanidade? Não, ela se afeiçoa com que nem você falou, com os malfeitores ali, né? Com o pessoal que era tudo, enfim. Eu tô procurando por uma palavra, misfits, outsiders, como é que... Enfim. Eu queria uma palavra em português pra dizer... Párias. Párias, ótimo, E quando ela já tá assim, meio que, né, se adequando ao grupo, ela dá de cara com aquilo tudo e enxerga que, na verdade, ela é uma produção, vamos
vamos dizer assim, e que teve um monte de outras tentativas, né? Quer dizer, ela é produto de um monte de tentativa científica, quer dizer, o que ela é ali no meio, né? Então, eu acho que é uma cena muito legal, mas é uma cena que também serve para te explicar como é que eles conseguiram chegar na Ripley do além. Não, eles tiveram que tentar um monte de vezes para conseguir aquilo, né? Aí tem aquele monstro horroroso, kill me, please. Aí tem foreshadowing, porque quando começa o filme ela vê uma tatuagem com o número 8 no braço. É verdade. Ela é a Ripley 8, que veio antes da Jennifer 9. Ah, meu Deus. Nossa. Péssimo. E também na época tinha o boom da clonagem, não era? Tinha muito papo de clonagem por causa da Dolly e os avanços em clonagem. E aí o filme mostra que não, nem tudo são flores. Eu acho aquela cena importante, assim. Olha, tá vendo? Pra gente chegar neste modelo aqui, olha quanta merda a gente acabou fazendo. Olha quanta manipulação. Eles tornam a vida uma coisa muito dispensável. E é isso que eles tornam mesmo, né? Não, e aquela visão distorcida da ciência, né? Que a ciência, tipo, não tá nem aí. O cara tá fazendo pra descobrir. O importante é o resultado. O que vai acontecer no meio do caminho não importa. Então, nenhuma daquelas criaturas importa, né? Metade tava morta dentro de um vidro pra gente só, né? E a outra tava lá abandonada na cama, enfim, sabe lá se sentindo dor, o que foi. Aquela cena em que ela fala, não importa, todos vocês vão morrer, a companhia, todos vocês e a companhia vão morrer. E o cientista fala, companhia? Aí vem aquele mala e fala, Weyland-Yutani, empresa, né, de terraformação, etc, etc. E aí ele fala, mas não se preocupa, a gente é o exército, né, uma coisa assim, nós não somos uma empresa gananciosa. A Ripley fala, legal, falou, firmeza, é nóis, Queiroz. E no fim, depois... Tipo, mudou alguma coisa? Porra nenhuma, né? Aquele box do Alien, dos livros do Alien, um deles se passa alguns anos, acho que 200 anos depois do Alien 4. E aí ele explica brevemente ali num dos capítulos o que aconteceu com a Terra, né? Quando a Auriga caiu, que eles programam a Auriga para cair na Terra, né? E aniquilar todos os aliens. E aí fala que quem é que resgatou a Terra? A Weyland-Yutani. Ela volta das trevas, né? Para restaurar a Terra, porque ela era uma empresa de terraformação. A Terra estava com, né, um clima global mudado por conta da tragédia da nave que caiu. Aí quem é que aparece para salvar todo mundo? Surpresa! A Weyland-Yutani. Vixe, Maria. Eu adoraria ver Sigourney Weaver mais vezes com lança-chamas, porque né, pessoas com lança-chamas. Sim, Adoro pessoas lança-chamas com é tudo nessa vida, gente. Uma mulher é incompleta sem um lança-chamas. Você não tem... Nossa, sem um lança-chamas, eu concordo Vocês sabiam que a absolutamente. Boring Company, que é aquela empresa de mineração do Elon Musk, produz e vende um lança-chamas comercial que qualquer pessoa pode comprar? Opa, isso me interessa. Gente. Já sei pra que eu vou guardar. Isso me interessa. Opa, o Natal tá chegando. Casa, eu vou financiar um lança-chamas. Nossa, demorou. Tranquilo. O que eu ia perguntar é o super seguinte, útil pro dia a dia, né? E pro trânsito, né? Olha que maravilha. Vocês gostam daquela cena em que o alien é sugado por aquele buraquinho ali? Foi ali que eu virei a cara de nojo. É um exagero do caralho, mas é um trope de ficção científica, né? De que você vai ser sugado a ponto de se arrebentar. E todo filme tem isso, né? Filme de ficção científica. Eu tenho dó do bicho. Não dá tiro aqui que vai pegar na comporta. Não, e não tenho dó nenhum. Né? Meu, que dó do bicho, cara. Eu só achei muito nojento. Eu fiquei muito, eu entendi completamente a cara dela, sabe? Exatamente, tipo, com dó do bicho. Acabou de nascer, não é justo. A gente criou aquele animal pra sofrer uma morte horrenda daquela. É um outro horrível. elemento da ideia de que o filme, ele valoriza os párias contra o mainstream. Porque assim como a Ripley, aquele monstro, ele não pertencia a lugar nenhum. Ele não tinha lugar nesse universo, né? A solução para ele e a solução para ela, que uma hora a Cal fala, é morrer, né? Mas é engraçado, porque ela, porque tem cara de humano, ela é poupada, né? Ele não, porque ele não parece com nada que a gente considere humano. Mas é que a Cal fala, né? Como é que você consegue viver consigo mesma, sendo o que você é? E ela responde, eu não tenho escolha. Não tem alternativa. E não foi dada pro animal, pro bicho também. Também não, Eu tenho dó do Godzilla também, quando ele morre, gente. Né? Do Godzilla eu tenho dó, do Godzilla eu fico chateada.
Hashtag chateada, né? Agora, vocês imaginam o que a Weyland-Yutani faria com um bicho daquele? Porque ele já tinha metade dos genes humanos. Seria muito mais fácil lidar com a genética dele do que a genética do alien. Ia ser uma desgraça. Se bem que ele é uma hora assassino do filme, né? Ele fica vivo por um dia e mata mais do que todo mundo no filme inteiro. Gente, levando em consideração o que é o humano, se juntar com alien, eu acho ainda que fica mais desordenado e mais difícil de lidar. Eu acho que fica ainda mais perigoso, talvez. Ah, não, a criatura seria muitíssimo perigosa. Até porque a gente teria a questão... Porque pensa se ela consegue ainda raciocinar, ser inteligente, manipuladora. Não, mas ela é perigosa pra gente, né? A gente é o que pra ela? Né? Eles fizeram questão O que de a gente mostrar que ele fez tava pra agindo ela? como um A bebê. gente nasceu, fez ela nascer, quer dizer, criou uma criatura do além, porque a gente quis, né? Exercitou, vamos dizer, essa vontade de ser criador, criou essa criatura pra quê? Pra fazer ela sofrer e morrer, sabe? Eu entendo isso, assim. Ah, ela ia ser muito perigosa. Tá, ia ser muito perigosa, mas ou primeiro, ou não cria essa criatura, ou, gente, por que ela tem... a gente tem o direito de viver, a Ripley tem o direito de viver e a criatura não, ó. Philosophy Tube com a Luciana. Mas eu acho que é mais perigoso do que esse monstro é o Alien Cyborg, que tem no videogame AVP, Putz, e o grilo. Predalien. Não, mais perigoso é o língua de cobra, maldito. O próprio conceito da empresa toda, né, na Weyland-Yutani, eu sempre que eu vou falar, eu acho que isso é estranho, mas enfim, a Weyland-Yutani, ela não é uma empresa perigosa, não é uma corporação perigosíssima, com tudo que a gente viu ela fazer desde o primeiro filme, então, o que é mais perigoso, né? Eu acho que essa é a único tema que se mantém nos 4 filmes, que é a crítica ao complexo industrial militar, assim, que é, tipo, esse povo é ganancioso. E assim, Hollywood, que é um antro de liberais, né, nos Estados Unidos, que historicamente, né, os governos odeiam Hollywood, porque eles podem falar o que eles quiserem. Hollywood critica muito os Estados Unidos têm o maior orçamento militar do que os 8 países depois dos Estados Unidos juntos não tem tanto dinheiro, 8 países não tem tanto dinheiro quanto os Estados Unidos têm. E isso é porque eles estão defendendo alguma coisa? São o baluarte da liberdade no planeta? Não, é para empresa. Porque quem que faz os caças e os rifles e os jipes? É o governo que faz? Não, são empresas terceirizadas. É muita gente ficando muito rico. É a crítica da Greta Thunberg, enfim, semana passada na ONU, né? A Ocasio-Cortez derrubou assim a cara de um desses executivos de empresa, falando: o disco de um freio de um Humvee, eu poderia dar insulina para mais de 150 americanos só com esse disco de freio aqui. Me explica por que ele custa tanto. E ela sacudindo na cara dele, assim. É. Eu acho um absurdo que é quando pessoas, gente como a gente no dia a dia, compra essa ideia. Igual eu conheço gente que fica criticando, por que a gente fica gastando esse dinheiro todo com a NASA para explorar espaço? Que vantagem vai ter? Velho, o orçamento da NASA é menos de 0,5% de $1. Todo o imposto que o americano paga, você pega menos da metade de $1, menos de 1 centavo, é menos de 0,5 centavo, metade de $1 não, né? Menos de 0,5 centavo. Esse é o orçamento da NASA. Um caça F-35 paga 1 ano de trabalho da NASA, de milhares de engenheiros e cientistas. Um F-35. Os Estados Unidos encomendou 120. Vamos jogar 2 números aqui. De acordo com a agência Reuters, a guerra no Iraque custou até agora cerca de 3 trilhões de dólares. Até agora. Com tudo calculado, inclusive a ascensão do Daesh. O Hubble, com os reparos em órbita, foi 2,5 bilhões de dólares. 3 níveis de magnitude menor. Agora, vai xingar a NASA? Porque com tanta gente morrendo de fome, vai tomar no cu, entendeu? Por que não vai lá cobrar da guerra do Iraque? E essa ilusão de que você resolve um problema tirando dinheiro nele, né? É. Por que você tá investindo tanto dinheiro? Disso ninguém reclama. Porque a NASA, porque não sei o que. Filho, vai ver se tanque de guerra tem buzina, tá? Não enche o saco. Por isso que é mais icônico ainda uma garota de 16 anos esfregar isso na cara de todo mundo, né? Uhum. Mas enfim. How dare you! Chegou a arrepiar.
Como é que ela chama? Deborah Frances White, que é a Guilty Feminist, que é uma comediante e escritora que tem um podcast chamado The Guilty Feminist, eu recomendo pra todo mundo. Ela fala, tem um episódio algumas semanas atrás em que ela comenta isso. A gente fica pensando assim, vamos ter que salvar o mundo pelas crianças, né? For the children, que nem aquele meme do Simpsons. Why don't you everybody think of the children? Né? E ela fala assim, gente, estão falando isso, tem várias gerações, nós éramos essas crianças que eram o futuro, agora a gente vira adulto e fode com tudo. Né? Tipo, a gente não tem que fazer isso pras crianças, vamos fazer isso pra gente. E você fala, temos que salvar o mundo pelas crianças. Você tá jogando a responsabilidade numa galera que não cresceu ainda, enquanto você faz porra nenhuma. Bom, vamos encerrar, né? Acho que a gente já saiu do assunto faz tempo. Não, eu só acho que... Aí que tá! Ok, chegamos ao fim da nossa jornada com a Ripley. Depois de Alien Ressurreição, a gente ainda vai ter mais... A gente teria, né, mais 4 filmes na franquia, né? Alien vs Predador 1, Alien vs Predador 2. E eu ouvi falar que Ridley Scott queria ter dirigido 2 filmes de prequela do Alien, mas assim, nunca saiu nada no cinema remotamente parecido com a franquia, então eu não sei o que as pessoas estão falando. Não sei nem do que se trata, não. Realmente. Não sabemos se vamos cobrir os outros. O Marcelo não tá lá muito animado, mas eu acho que seria interessante falar pelo menos do Alien vs Predador 1, porque eu adoro aquela protagonista, gente, adoro ela. Seria uma coisa legal de se fazer. Nas show notes do episódio você encontra links, caso você queira comprar os boxes ou as novelizações. Eu, inclusive, tenho todos os e-books no Kindle e tá lá, né? É isso aí. Não, minto, eu li o primeiro. Pra não dizer que eu não li nenhum, eu li o primeiro. A Terceira Terra ganha comissão pelas vendas através desses links. Então, é uma maneira de apoiar o podcast para ele se manter funcionando. Se vocês quiserem ler mais sobre ficção científica, o blog da Capitã, momentumsaga.com. O último texto foi uma análise sobre se a vida da internet vai acabar, ou se a nossa vida acabaria se a internet acabar. E já tem resenha nova para quem quiser ver, um livrinho da Morro Branco muito bom, diga-se de passagem. E se você curte horror, afinal não estaria ouvindo a gente falar por hora sobre um filme de horror se não gostasse, mas quem sabe, não é mesmo? Você vai saber, né? Vai lá no meu blog, frightlikeagirl.com.br, e meus textos mais recentes são uma análise da reformulação do mito do vampiro no filme Byzantium, de 2012, um artigo sobre a Shirley Jackson e seus livros publicados no Brasil, e logo, logo temos mais aí. Eu sou uma que depende do horror, assim, tem uns que eu tenho muito medo. O Marcelo assiste primeiro e eu pergunto pra ele se eu posso assistir. A Luciana gosta de certos tipos de horror, ela gosta de filme de zumbi, por exemplo. Mas ela não gosta de filme de menino fantasma. Compreensível. Criança fantasma, nem pensar, não. E demônio também não. Criança demônio, então é pior ainda. Eu peguei saiu no Netflix, não lembro que mês que foi, que chegou The Witch. Aí eu falei, nossa, eu vou ver esse filme. Luciana, vamos ver esse filme? Ela falou, não, Marcelo, vê primeiro, tá bom. Aí eu falei, não, esse filme vai ser muito legal, vamos assistir. Aí eu vi e falei assim, Luciana, não. Eu acordo ele de madrugada, Marcela acorda. Eu não consigo dormir, entendeu? Você me fez ver o filme, agora você vai ficar acordado. Deus me livre. Mas você gostou? A gente viu The Ring no cinema e você curtiu, né? Eu dormi mais do que assisti, na verdade. Não curti, não. Ah, é? Não. Tá. Fiquei uma semana sonhando com aquela coisa. Liguei pro meu primo depois pra saber se ele tava vivo, 7 dias depois. Hein? Bom, e você pode escrever pro nosso e-mail holodeck@terceiraterra.com ou deixar um comentário na seção de comentários deste episódio em terceiraterra.com. O Marcelo lê de vez em quando, né, Marcelo? Uhum. Aproveita que tá por lá e assina o newsletter da Terceira Terra. É só um e-mail por mês. Só um e-mail, tá? Não tem aquela coisa toda semana, tentando vender, como é que fala? Tupperware, nada disso. É só colocar seu endereço de e-mail na caixa que tem entre as show notes e a seção de comentários. O Holodeck também está disponível no Apple Podcasts, no Google Podcasts e no Spotify. Se você nos ouve através de um desses serviços, considere nos avaliar com 5 estrelinhas. Isso ajuda o show a aparecer em buscas e sugestões. Todo o conteúdo em áudio do Holodeck e da Terceira Terra existe sob licença Creative Commons, de atribuição e compartilhamento pela mesma licença, versão 4.0 internacional, exceto pelas músicas com copyright, que pertencem aos seus respectivos criadores e a quem pagamos através do nosso contrato com a BMI. Computador, encerrar programa.
shithole.